pode chegar a 6, 6 e pouquinho, porque você vai conseguir sua consulta. E também ficar na porta, igual eu estou falando, é muito perigoso. Então, vamos evitar isso aí, porque, além de tudo, hoje ainda tinha o horário do trabalhador, que está fixando mesmo para quem trabalha. E, durante o dia, teve 7 médicos e não precisa de estar indo para lá de madrugada, não. Pode ir mais tarde. Agradecer a Deus, pedir a Deus que nos dê discernimento e que nos abençoe essa semana. Muito obrigada, boa noite. Com a palavra, o presidente Toninho da Laje. Muito obrigado, vereador Pravim. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal da casa, quem nos acompanha aí das suas casas pelos meios de comunicação. Boa noite aqui no plenário, né? Seja bem-vindo. Pedir a Deus que abençoe a nossa semana, né? E agradecer a Deus por tudo, por quanto Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas. Vou começar minha fala aqui, fazendo um chamado aqui, na verdade. O campeonato municipal, a final do campeonato municipal, será realizada agora sábado, né, às 15 horas, na Arce, no campo da Arce. O campeonato que ficou por último aí para disputar agora na final é o Torinos e União Martinense. Então, maravilha, né? Quem tiver seu tempo aí disponível e gosta do futebol, vai lá para acompanhar, né? Poder acompanhar um pouco aí do nosso campeonato municipal. Quero também aqui deixar os abraços, né? Quero mandar os abraços aqui para o Arnaldo da Laje, meu grande amigo lá, Arnaldo da Laje, o Maurício, lá da Ponte Pedra, eu tive com ele hoje, até primo meu, né? Fica aqui o meu abraço, falou que acompanha sempre os anseios dessa casa. O Alemão, meu sogro, o Dindim, o meu cunhado, né, conhecido como Dindim, mas o nome é Ronaldo, muitos conhecem como Dindim, o Queli do Poço e o Goteira. A gente vê que esses aí são fiéis, está sempre acompanhando os anseios dessa casa. A gente agradece pelo acompanhamento das reuniões, mesmo que seja aí de suas casas. A gente espera que venha aqui no plenário, né? Mas se não puder vir e ficar nas suas casas também aí acompanhando, a gente já fica muito satisfeito, porque ele sabe o que passa aqui realmente nessa casa. Falar um pouquinho também da audiência pública que tivemos, né? Nós tivemos a audiência pública quarta-feira, referente ao programa de habitação. Essa casa tinha aproximadamente 140 pessoas, né? Então, foi muito satisfatório. A gente pôde indagar aqui aquelas dúvidas que a gente tinha, né? E, diante disso, foi sanado essas dúvidas. Teve muito esclarecimento que foi feito aqui, né? Eu até agradeço aquelas pessoas que pôde comparecer, que saiu das suas casas para comparecer a essa audiência pública, que, né, foi muito importante. E durante o tempo que eu tenho de mandato, né, aí esses 2 anos e 8 meses, né, 2 anos e 8 meses, 9 meses, né, estou fazendo agora, 2 anos e 9 meses, é a primeira vez que eu vi essa casa lotada do jeito que eu vi, na audiência pública. E esse é os anseios dos vereadores, ver essa casa cheia, ver essa casa lotada, ver as pessoas da nossa sociedade civil cobrando dos vereadores, né, as atuações dos vereadores, aqui nessa casa, participando das audiências públicas, dando também as suas opiniões nos projetos, né, e isso é importante. Então, eu agradeço e, né, peço que convido a população que, quando tiver audiência pública, seja ela de qual for, que compareça a essa casa para sanar dúvidas, dar suas opiniões aqui. Também não poderia deixar de falar, na quinta-feira, dia 14, eu tive a oportunidade de estar aqui com o vice-governador Matheus Simões, que estava em exercício, então, né, estava como governador. Isso para nós é muito bom para o município, né, você poder cada vez mais estreitar laços com o governo do Estado, e ele ouviu as demandas que, né, os nossos empresários, algumas pessoas da sociedade civil, as pessoas
pública, né, que faz parte das políticas públicas de Lagoa, levando as suas demandas para o governador. E em uma fala dele lá, ele disse, né, sobre a ponte, né, que passou olhando sobre a ponte, a forma que está sendo conduzida ali as vigas, a forma que vai ser feita a ponte, mas também mencionou sobre o trecho de Lagoa da Prata 262, que precisa ser né, arrumado aquilo ali, ou recapeado, não sei que forma que vai ser feita, mas ele falou que vai olhar, né, para esse trecho, porque se não adianta você fazer uma ponte, ter uma ponte maravilhosa, mas também não ter acesso a essa ponte. Então, isso foi uma das conversas com ele. Então, eu agradeço a visita do governador. Também não poderia deixar de mencionar sobre o requerimento. Fiz o requerimento pensando naquelas pessoas na comunidade rural, né, na preocupação delas para chegar até aqui. Às vezes tem o veículo, mas também, às vezes, o esposo não pode trazer ela naquele momento. E tendo o ônibus, fica, né, mais viável para eles. Obrigado, que Jesus abençoe a todos e uma ótima semana. Com a palavra, o vereador Sargento Washington. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, também pela Rádio Tropical. O alcance da Rádio Tropical ele é considerável. Lá onde não tem a internet, Toninho Piracema, o Elcio, o Gilberto estão aqui, a Rádio Tropical chega. Lá nos confins do quiabo assado, lá nos confins das grotadas, lá no São Domingos também, né, onde eu fui criado, tem muita gente que escuta lá a nossa reunião da Câmara aqui. Bom, eu vou quebrar o protocolo hoje. Eu não sou de mandar abraço, vocês já perceberam, né? Eu falo muito aqui dos assuntos, sou muito pitaqueiro, mas hoje eu quero mandar um abraço especial para um para-atleta de Lagoa da Prata, que é o Marcinho. Ele sempre comparece aqui nas reuniões quando o assunto é acessibilidade, com a sua cadeira de rodas. Ele é para-atleta na modalidade de para-bike, né? Para a bicicleta ali de 3 rodas, como se fosse um triciclo, que é movimentada pelos braços. E ele esteve, neste final de semana, em João Pessoa, na Paraíba, levando a bandeira de Lagoa da Prata, na segunda etapa da Copa Brasil de Paraciclismo. Ele está trazendo para a Lagoa da Prata, ainda está no caminho, está de volta, retornando, o 8º lugar a nível nacional na prova de resistência e o 10º lugar na prova de contrarrelógio. Ele é bolsista do Bolsa Atleta, ganha R$ 224 por mês e só. Ele foi parar em João Pessoa, na Paraíba, sem um centavo do recurso público para alimentação, hospedagem, transporte, nem nada, nem um centavo. E levou a bandeira de Lagoa da Prata. E está trazendo para cá. Então, Marcinho, eu quero te pedir uma coisa, não desanima, não. Parabéns pela sua garra, pelo seu desempenho. Não desanima, não. Não abandone a nossa bandeira, porque há de se chegar um dia de que você irá ser recompensado e as custas para participar, desculpem, de uma competição como essa serão pelo menos um pouco mais amenizadas. Porque tem dinheiro. Tem gente que viaja pelo município, tem gente que hospeda pelo município, tem gente que faz alimentação para o município. Tem sim. Tem, estou sabendo, e em breve eu conto para vocês. Tem sim. E há de se chegar um dia que uma modalidade que não é barata, como é o paraciclismo, você já parou a pensar? Nós viajamos daqui para Belo Horizonte, já é um custo. Imagina você entrar aqui num carro, ele que é paralítico, né, não tem ali a sensibilidade nas pernas, e parar lá em João Pessoa, na Paraíba. Não é fácil, gente. Chegar lá ostentar a nossa bandeira. Não desanima não, Marcinho. Há de se chegar esse tempo. O senhor presidente falou aqui na minha frente do campeonato municipal. Eu gostaria de citar um pouco mais sobre o campeonato municipal. A final será no próximo sábado. Lá na Arce, eu joguei o campeonato municipal pela Arce, ainda quando eu ainda jogava bola, né? Se é que eu joguei algum dia. E olha para você ver, gente, a final do campeonato municipal de Lagoa da Prata sendo disputada na Arce. Por quê?
Ah, não, gente, pelo amor de Deus, é o campo municipal nosso. Como é que o campo chegou naquela situação? Você que é desportista, assim como eu, olha o nosso campo municipal, gente. Nós não disputamos uma final de campeonato no campo municipal há quantos anos? Essa atual administração não disputou um campeonato municipal no nosso campo municipal. Eu não vou falar que é uma vergonha, não, porque senão vão falar que eu estou pegando demais no pé. Tá certo? Sem contar que o risco que o campeonato corre de parar na justiça por falhas no regulamento, sem contar o alto risco, o alto custo da arbitragem e da premiação, que nós não sabemos como é que esse dinheiro foi parar para a premiação, mas está lá. Enfim, coisas que nós vamos discutir, buscar informações e, se a gente encontrar algum indício de irregularidade, fazer os devidos questionamentos. Mas que é, no final das contas, uma vergonha para nós passar um mandato inteiro sem disputar um campeonato municipal no campo municipal, me perdoem a sinceridade. É uma vergonha. Muito obrigado, excelente semana a todas e todos, e que Jesus abençoe. Com a palavra, a vereadora Lisa Miranda. Boa noite a todos novamente. Boa noite, Piracema, Gilberto, Elcinho, quem nos ouve pela Rádio Tropical e pelos meios de comunicação. Agradecer a Deus, como sempre, por mais essa reunião. E eu recebi alguns questionamentos este final de semana a respeito do Bota Fora, que foi fechado. Alguém sabe? O pessoal está me pedindo que a pasta responsável que dê uma informação, se pela rádio, por qualquer meio de comunicação, site da prefeitura, se realmente fecharam, se eles vão ter outro lugar para as pessoas descartar o lixo. O lixo não é o lixo orgânico, os entulhos, porque senão a cidade vai virar um verdadeiro lixão, que as pessoas não vão, principalmente os carroceiros, não tem como ir lá no aterro levar esses lixos. Então, sim, por favor, dê uma orientação às pessoas aonde descartar esse lixo. Outra coisa também foi um paciente que me procurou, me dizendo que, dos 5 laboratórios aqui da cidade, só um não cobra o exame. Vou soletrar, porque, às vezes, tem muita gente que não sabe o que é o BAR, o BAR. É o exame de escarro. Um só laboratório presta o serviço, não. Um só não cobra esse exame. Aí eu gostaria de saber por que os outros cobram. Se é o mesmo exame, e eu vi, a pessoa está com o recibo que pagou o exame em outro laboratório. Então, assim, comunicar, quando o paciente consultar, que tiver um exame desse em cada PSF, em cada unidade, marca para esse paciente aonde não é cobrado. Porque tem muita gente que não tem como pagar, não. E não é um exame baratinho. São R$ 52. Para quem está em dificuldade, é muito dinheiro. Então, dê uma olhada nisso aí para nós também. Secretaria de Saúde, pessoal dos PSFs. Olha para nós que o nosso povo carece de ajuda. No mais, desejar uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe, nos dê discernimento, sabedoria. E um abraço para o meu pai, que está lá agarrado, assistindo. Muito obrigada e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Mano Fofão. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham por aqui, pelas redes sociais e pela rádio. Bom, eu queria hoje tratar de um assunto a nível nacional, porque em toda roda que a gente conversa sobre as coisas do Brasil, as coisas de políticas principalmente, esse assunto atualmente tem vindo à pauta e de uma forma assustadora.
Então, é por isso até que eu resolvi até escrever para que eu leia e que as pessoas entendam a posição que eu quero levantar aqui. Eu dei um título de Um Olhar Contrário à Descriminalização do Aborto. A discussão em torno deste assunto é um tema complexo em nossa sociedade, onde a maioria se baseia na valorização absoluta da vida desde a sua concepção. Aponto aqui alguns argumentos que apoiam a não descriminalização do aborto, sustentando a importância de proteger e valorizar a vida em todas as suas fases. Começo falando sobre defesa da vida desde a concepção. A vida humana é um bem inestimável e deve ser protegida a todo custo. Acreditar que a vida começa desde a sua concepção é impulsionar os valores morais e éticos que sustentam a nossa sociedade. Permitir a descriminalização do aborto seria diminuir o valor da vida e abrir precedentes para outras formas de violência. Existem aqui algumas questões éticas e morais envolvidas. A descriminalização do aborto levanta preocupações éticas e morais profundas. Envolve uma reflexão sobre o respeito à dignidade humana, a valorização da vida e a garantia dos direitos fundamentais. Ao banalizar o aborto, corremos o risco de trilhar um caminho perigoso, onde a vida se torna descartável e seus princípios eternos são deixados de lado. Vale lembrar que existem alternativas ao aborto. Defender a não descriminalização do aborto não significa ignorar as dificuldades enfrentadas por mulheres em situações de gravidez indesejada. É fundamental investir em políticas públicas que ofereçam suporte às mulheres, como acesso à informação, educação sexual, contraceptivos e apoio psicológico. A promoção de medidas que evitem a gravidez indesejada é uma solução mais humanitária e eficaz do que a legalização do aborto. Também nos cabe lutar pela valorização da vida materna. A proibição do aborto não é apenas uma defesa da vida em formação, mas também uma valorização da vida da mulher, da mãe, ao garantir seu direito à saúde física e emocional. A realização de um aborto pode trazer consequências psicológicas e físicas significativas para a mulher, afetando sua qualidade de vida a longo prazo. Concluo dizendo que, ao considerar as implicações dessa descriminalização do aborto, é importante mantermos uma perspectiva que valorize a vida como um princípio fundamental. Nossa sociedade deve se esforçar para oferecer apoio e alternativas às mulheres em situação de gravidez indesejada, visando preservar tanto a vida do feto quanto a saúde e o bem-estar das mulheres. Ao proteger a vida desde a concepção, reforçamos valores essenciais para uma sociedade justa e humana. É como na luta contra a violência, que nem sempre é apenas combatê-la, sendo necessário também valorizarmos a paz. Nesse sentido, farei esta semana uma moção de apoio aos presidentes do Senado e da Câmara Federal, contando com meus nobres colegas vereadores, para que pressionemos o Supremo Tribunal, para que eles pressionem o Supremo Tribunal Federal a não legislar em causa que não os compete, e que a população, em sua maioria, tenha voz nas causas que os envolvam através do Congresso Nacional. Assim, essa semana farei esse ofício, e aqueles colegas que quiserem assinar comigo, é só me procurar. Muito obrigado. E, finalizando, aliás, eu quero parabenizar também a Lisa pela moção que fez aos Anjos da Noite, Lisa, que são merecedores de todo o reconhecimento nosso. Obrigado, boa noite. Com a palavra, a vereadora Carol Castro. Boa noite a todos, a todas. Desculpa, estou meio rouca. Boa noite aos internautas, ao pessoal da rádio, meus amigos que estão aqui no plenário, o Elcio, Gilberto, Tony Piracema, obrigada, e meus colegas vereadores. Bom, eu queria cobrar
Gostaria de cobrar da Prefeitura, Secretaria de Saúde, eu não vi até hoje nenhum evento, em relação ao Setembro Amarelo. A gente já trouxe a audiência pública aqui falando disso, da importância que isso tem para a Lagoa da Prata, tendo em vista que Lagoa da Prata é uma cidade que tem um alto índice de suicídio, de autoextermínio. Isso é muito grave, pode acontecer com qualquer um de nossas famílias. Então, eu estou muito preocupada com a população de Lagoa e eu não vejo nenhuma política pública direcionada nesse sentido. Então, eu estou cobrando mesmo, não vi nada, nenhum evento, nenhuma chamada para esse fim. Outra cobrança que eu quero fazer é que está completando 1 ano que se iniciou o projeto lá de reforma da Praça Capitão Bahia. Já tem 1 ano e a obra, acho que não está nem na metade, não estou entendendo isso, a gente passa lá, não vê nada. Então, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu gostaria muito que a Secretaria de Obras tomasse providência, né? Cobrando lá das empreiteiras que estão lá reformando. É um lugar que vai ficar muito bonito. Eles estiveram aqui, mostraram o planejamento em 3D para a gente, mas acho que a população está ansiosa para receber essa reforma. E aí, nesse sentido, né, eu fico preocupada. Se eles não conseguem reformar uma praça em 1 ano, como que eles estão prometendo tantos apartamentos aí, né, tanta moradia verticalizada para o povo, né? Então, gostaria muito que realmente a Secretaria de Obras, se quiser também se pronunciar a respeito, talvez eu estou falando bobagem, fiquem à vontade, né? Mas queria chamar a atenção para isso. E fazer um merchan aqui para a Secretaria de Cultura. Esse final de semana vai acontecer a outra FLIUP, né, que é a Feira Literária de Lagoa da Prata, um evento muito bacana. Vai começar quinta-feira, quinta, sexta e sábado, com evento de cultura e literatura o dia todo. Isso é um presente para a Lagoa da Prata. Todo mundo reclama que aqui em Lagoa não se investe em cultura, que falta. Então, é uma oportunidade das pessoas conhecerem os artistas locais, apoiar, né, gente? Como o Sargento Washington falou, nós temos pessoas incríveis, como o Marcinho, aproveito também e mando um abraço para o Marcinho, apoiar no esporte, apoiar na cultura também. E, no final, vai ter... Nossa, eu fiquei emocionada quando eu vi. Vai ter os 2 irmãos, que eram do Clube da Esquina, né, com Milton Nascimento, o Márcio Borges e o Lô Borges, vai estar divulgando seus livros e parece que vai ter um show também com o Lô Borges. Então, assim, eu estou ansiosa, eu sou louca com o MPB, eu acho que só temos a ganhar aqui em Lagoa da Prata em apresentar esses 2 artistas assim, que são de nível internacional, vamos falar assim, conhecidos aí internacionalmente. É isso. Boa noite a todos, uma boa semana, que Deus nos abençoe. Não, mais uma coisa, presidente, por favor. Gostaria de chamar a atenção da Prefeitura também. Soube que hoje vieram várias pessoas aqui na Câmara, pessoas que não têm estudo, que não têm acesso à internet, perguntar como que faz a inscrição. Eu penso que a Prefeitura tinha, eu não sei se através da Secretaria do Setor de Obras, não falo do setor de habitação, me perdoem. Através do setor de habitação, penso que deveria manter alguns computadores e alguns estagiários lá para ajudar essas pessoas que não conseguem manusear a inscrição online, já que não vai ter a inscrição presencial. É muito importante, gente, para dar transparência e para dar oportunidade para todos se inscreverem, né? Então, gostaria muito que a Prefeitura tomasse providência nesse sentido, porque eles estão vindo aqui na Câmara pedir essa ajuda e a gente não consegue ainda fornecer. E já que é um projeto da Prefeitura, eu penso que a Prefeitura que tem que oferecer a forma para as pessoas acessarem o seu direito de se inscrever. Obrigada e boa noite. Com a palavra, o vereador Pavio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Ao pessoal que nos ouve, né, pela Rádio Tropical, nos acompanhe também pelos canais da Câmara. Boa noite à plenária aí, o Gilberto, o Elcio e o Piracema. Então,
como já foi dito aí, sobre a vinda, né, a visita do governador aqui em Lagoa da Prata, eu tive a oportunidade de estar lá por alguns minutos, digamos assim, e que eu vi nele uma pessoa muito simpática, achei muito simpático mesmo o governador em exercício, o professor Matheus, como é chamado, no momento agora diz que está sendo chamado por professor Matheus. Uma simpatia, uma pessoa assim totalmente diferente, né, das pessoas do alto escalão. No momento lá até brincou comigo, né, fez uma brincadeira comigo lá no momento que eu cheguei lá, tudo, sempre brincando e levando tudo assim na maior alegria os assuntos dele. Então, foi dito aí, inclusive ele falou lá sobre Lagoa da Prata, que foi pedido aí o Corpo Bombeiro e a hemodiálise, duas coisas que, de momento, assim, de maior necessidade para o município. E foi falado também sobre a reforma, né, a construção da ponte e a reforma da MG 170. Tudo bem. Mas nessa reforma, eu que não tive oportunidade de falar, assim, né, logicamente, mas se tivesse, eu queria falar com ele sobre o nosso trevo, que não adianta reformar a estrada e deixar que a rotatória é horrível ali, não. Pelo amor de Deus. Se reformar a estrada e deixar aquela rotatória horrível, essa entrada na nossa cidade é a pior entrada que tem, a mais feia que existe, digamos assim, no Centro-Oeste de Minas. Terrível. Mas isso aí, né, vamos esperar, né? Outra coisa foi, um dia anterior à vinda do governador Lagoa da Prata, esteve aqui o diretor do DR, e juntamente com o deputado Antônio Carlos Aranha, estava acompanhando ele, recebi o convite, fui até a ponte, a visita dele foi rápida, né? Eu estive lá na faixa de uns 40 minutos, acompanhei eles até na ida na construção da ponte e também na confecção das vigas. E uma coisa que eu vejo, que eu estou vendo aí, é o seguinte, já estou até imaginando, essa ponte, lá vai, graças a Deus, agora eu acho que vai sair, depois que essa ponte tiver, digamos aí, pela metade, aí, o que vai aparecer de padrinhos aí vai ser terrível. Escuta para você ver, vai ser visita à Lagoa da Prata todo dia, uma vez um deputado federal, um deputado estadual diferente, aí, pessoas, deputado que você nunca viu aqui em Lagoa da Prata, provavelmente vai aparecer aqui em Lagoa da Prata, para ser padrinho dessa ponte. Escuta para vocês verem. Da mesma forma, se forem reformar essa rodovia nossa aí, tudo isso. Vamos esperar que vocês vão ter muita surpresa aí para frente. Vereadora Soninha, você disse aqui sobre a reforma da Igreja Matriz, realmente, todas as vezes que eu passo ali, eu também fico muito admirado com a beleza que está ficando da nossa igreja. Mas aí eu te falo, deve ter uns 2 anos atrás, digamos aí, 1 ano e tanto, eu fiz um requerimento para que fosse feita a reforma ali do piso da praça. O que acontece? Eu fiz esse pedido, logo depois vieram com cimento, colocaram cimento. Com todo respeito que eu tenho à Secretaria de Obras, porque tudo que eu preciso da Secretaria de Obras, da Secretaria do Meio Ambiente, eles sempre estão para me receber, para me atender. Mas, me desculpa, a reforma que eu pedi na Praça da Matriz, que fosse com as pedras portuguesas, porque eu tive uma resposta uma vez que não estava tendo aquela pedra. Pouco tempo em Japaraíba fez uma praça lá todinha com aquelas pedras. Aí, na Semana Santa, eu estava na Praça da Matriz, como estava subindo, eu até nem gosto de fazer, mas eu subi no canteiro assim, porque não estava no lugar, eu tropecei lá num monte de pedra, em cima do canteiro. Um monte de pedras. E tamparam os buracos da praça, onde precisava fazer uma reforma, uma coisa bonita. Pegaram as pedras, tiraram, não sei o que fez com elas depois, se estão lá no meio do mato até hoje. Uma coisa horrível. Eu, se fosse, né, a minha vontade, digamos assim, é que fizesse toda a reforma daquela praça com a própria pedra portuguesa, porque ficou ridículo aqueles remendos que fizeram com o cimento ali. Mandar um abraço aí, que meu tempo está esgotando, para o Antônio Banhanim, para o Antônio Goteira e para o Vilmar Pereira. Um forte abraço a todos, ficam com Deus. Com a palavra, vereador Cici.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, pessoal que se encontra aqui na casa, o Elcio, Gilberto, Toninho Piracema, como sempre, né? Agarrado aqui na casa aqui. Quero agradecer a Deus, vou falar rapidinho, porque tem muita coisa aqui, senão não vai dar tempo de eu falar, não. Agradecer a Deus por mais essa reunião, né, que nós estamos tendo aqui, e também mandar um abraço aqui para o Arnaldo Alage, o Goteira, todo o pessoal que está ligadinho lá nos ouvindo. Bom, primeiro eu quero mandar um recado para o pessoal do Martins Guimarães, que eu tive conversando com a Sabrina, está em processo para contratação, né? Contratação não, processo seletivo, o técnico de enfermagem para poder tá indo lá para o Martins Guimarães, porque infelizmente faz esse contrato, mas depois não pode fazer de novo esse contrato. Agradecer também, né, pela passagem elevada, foi feita lá na paróquia de São Sebastião, o pessoal está achando, né, muito bom, né, levou um tempinho, mas fez a tempo. Tá bom, então. O vereador Hermano, eu até anotei aqui também essa sua fala aqui também, a hora que eu cheguei aqui, é um assunto que está muito polêmico mesmo hoje em dia no Brasil inteiro. O interessante, eu particularmente, até como cristão também, totalmente contra o aborto, a gente vê assim, e tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela fala assim, a maior destruição da paz hoje está no choro dos inocentes não nascidos. Sabe, e é muito interessante, porque eu fico pensando assim, quando a gente fala, né, e essa situação que o Brasil hoje está passando, com essa descriminalização do aborto, eu fico pensando, é difícil nós nos colocarmos no lugar daqueles que vão ser abortados. Hoje, né, quem está vivo aí, quem está andando, se você falar, você queria ter sido abortado pela sua mãe? Não quero, não. Por que um ainda que está lá no ventre da mãe, o problema maior que eu tenho acompanhado e tenho visto alguns especialistas falar a forma que são feitos, né, os abortos, as atrocidades, sabe? Eu fiquei, né, horrorizado de saber tantos métodos que tem para fazer o aborto. E uma coisa levando para o lado, né, religioso, para o lado da crença cristã, a gente vê assim, a gente vai buscar nos evangelhos, a gente vê assim, que quando Maria estava grávida de Jesus, olha para você ver, o menino no ventre, chegou perto de Isabel, João Batista pula dentro do ventre, de sentir essa presença. E eu acredito, no momento da concepção, já é uma vida. E é estranho, porque a gente não consegue entender assim, enquanto está dentro da barriga, não é uma pessoa. Mas depois que ele passa para aquele lugarzinho, né, não vou falar o nome aqui para ficar ruim, aí é uma vida. Enquanto está dentro da barriga, não é. E depois que ele sai ali de dentro, ele é uma vida. Não, gente, dentro ele é uma vida desde o momento que ele foi fecundado. Né? Então, eu acho assim, igual o senhor mesmo falou, né, é questão, né, saúde pública, e no momento o risco que a mulher tem de provocar um aborto, ou que seja um aborto que eles falam, fugiu o nome aqui, que eles trituram toda criança dentro do útero da mulher, depois vem e suga aquilo, ou aquele método que puxa, a hora que a cabecinha do menino sai, eles vão lá e com a tesoura e corta a cabeça da criança. Eu estava ouvindo um médico especialista falar sobre isso. E é interessante, tem uma historinha que conta assim, de uma mãe que foi e falou com o médico assim, olha, eu não queria ter essa criança que eu estou grávida, e foi agarrada na mão do menino, da criança. Isso é uma história verdadeira, de um médico contando. Falou assim, não, vamos fazer assim, você corre risco de vida se abortar. Então, nós fazemos assim, nós matamos a sua criancinha que você está com ela na mão, que você não vai ter risco de vida. Ela falou, não, mas esse já é uma vida. Não, o que está dentro de você também é uma vida. Então, a gente tem que lutar mesmo. Eu, particularmente, sou contra totalmente, né, o aborto. Eu queria aqui também manifestar, faço questão de estar, né, movimentando também da forma que o senhor for fazer. Boa noite a todos e tenhamos uma semana abençoada. Apresentação